Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou fazer um complemento e um esclarecimento em relação ao último vídeo que nós gravamos comentando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Maranata do dia 4 de fevereiro de 2024. Isso porque até a gente costuma fazer normalmente, eu, a Roseli e o Joaquim, e vocês sabem, nem sempre é possível reunir todo mundo, porque num domingo cada um tem ali as suas atividades. Esse domingo, por exemplo, nós mesmos aqui em casa, nós estávamos comemorando ali o aniversário da Raquel, que foi no dia 4, exatamente no dia 4, ela passou aqui o dia inteiro, então eu não tive tempo de preparar as coisas, a Roseli também não. O Joaquim estava com um problema lá, parece que no ring light dele. Então, quer dizer, aí quando chegou de noite, né, mesmo eu estando gripado, né, ainda estou um pouco gripado, e mesmo sem ter feito pelo menos um preparo, uma organização melhor, eu peguei somente as falas ali, coloquei as falas ali e fui comentando. Por isso, às vezes, o vídeo fica mais longo, porque quando a gente não organiza melhor, aí acaba ficando um pouco longo. Mas, enfim, eu não queria deixar passar em branco, até porque temos percebido, e a Roseli chamou a atenção sobre isso agora, essa semana, falou assim, olha, naquele seminário que eu tirei a mensagem do Diniz Preste, a Roseli fez um comentário da mensagem do Diniz Preste, e naquele mesmo seminário ela assistiu também a mensagem que foi a palestra, sei lá como eles vão chamar agora, né? A mensagem do Gedeu Tigueiros. E olha, ele está insistindo agora, parece que ele vai passar por essa questão do Apocalipse. Ela assistiu, ela até me passou o trechinho agora. Ontem à noite ela me passou o trechinho para ouvir. Meus irmãos, eu vou te falar um negócio. Se vocês estavam achando que Cantares era um imbróglio, imagine o que virá agora com o Apocalipse. E somente o pedacinho que eu assisti ontem, meus irmãos, Gedeu chegou a sugerir que o cavalo amarelo do Apocalipse são os chineses. Então, quer dizer, é daí para pior, tá certo? Então, a Roseli chamou atenção para isso, e como ela tinha falado, olha, o Gedeu agora vai falar de Apocalipse, aí eu falei, bom, eu não vou deixar passar, né, mesmo não tendo me preparado para poder, né, trazer aquele comentário, mas eu peguei as falas dele e fui trazendo aqui para vocês. Então, nisso que eu fiz assim, de última hora, algumas coisas passaram sem eu explicar, tá certo? E que mereciam realmente um esclarecimento, que é o que eu vou tentar fazer neste vídeo. No final deste vídeo também eu vou falar sobre essa questão deste rapto, né, repentino agora da igreja, essa mensagem de que Jesus vai voltar hoje, tá certo? E vou falar um pouquinho, porque eu sei que tem muitas pessoas que ficam angustiadas com esse tipo de mensagem e provavelmente agora elas vão ser mais bombardeadas ainda com isso, com essa teologia do medo. Mas vamos lá. Então, o que eu percebi que faltou? Faltou o seguinte, quando Gedeu te fala do Apocalipse 7, no verso 14, ele vai dizer então que a preposição que existe ali, né, não é aqueles que vieram da grande tribulação referida em Mateus 24. Então ele diz que o texto diz, são aqueles que vieram de grande tribulação, como se fosse um sofrimento qualquer que a igreja passou ao longo da história. Então diz, olha, aqueles que vieram de momentos, então é a igreja que foi arrebatada e que sofreu muito ao longo da história. E não é isso que o texto do Apocalipse diz. O texto do Apocalipse diz especificamente que aquela multidão de pessoas que está chegando, elas foram as que passaram pela grande tribulação, aquele momento específico de um sofrimento, e ele diz que foi ímpar, que não houve nenhum outro momento da história. E olha, né, se você conhece a história, sabe que a igreja sofreu muito desde o seu nascimento. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram queimadas, mas parece que este momento da grande tribulação, que se inicia a perseguição após o anticristo se assentar ali no lugar santo, como eu mostrei para vocês no vídeo. Então, esta fase, este período de grande perseguição, que é chamado de a grande tribulação, é o mesmo período que é citado no livro do Apocalipse. E vejam que você tem, né, uma única versão, que é a revista e corrigida, que é a que Gedeu te usa,
onde a preposição ali é de. Então, quem são aqueles? São aqueles que vieram de grande tribulação. E eu esqueci de falar isso, mas eu vou mostrar para vocês que, obviamente, já falamos isso outras vezes, a Revista e Corrigida ela é uma tradução muito arcaica. Ela é muito antiga e depois dela, todas as traduções que nós temos disponíveis, pelo menos as que eu possuo aqui, tanto no computador, né, tanto na Bíblia online, quanto aqui na minha enciclopédia Logos, quanto nas Bíblias físicas que eu tenho aqui, porque eu tenho algumas Bíblias que são Bíblias católicas. Então, em todas as versões que eu tenho em casa e tenho no computador, exceto a Revista e Corrigida, todas as demais fazem a referência à preposição de mais o artigo definido a. Então, são aqueles que vieram da grande tribulação, fazendo referência exatamente a quem saiu daquele momento referido em Mateus 24. Então, só para que vocês, para que haja esse esclarecimento, eu peguei este meu esclarecimento aqui e colei no primeiro comentário do vídeo, que está no canal Manaim, e também na descrição do vídeo eu colei este comentário que eu vou fazer com vocês aqui agora, que é esta nota de esclarecimento, né? Então o Gedeuti, ele falou aqui, então, que é de grande tribulação, né, e não é da grande tribulação, e eu estou mostrando aqui para vocês o seguinte: primeiramente, talvez isso não tenha ficado claro, e eu pulei alguns pedacinhos ali quando eu falei. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o grego, né? Então lá, eu mostrei para vocês que lá, no texto grego, no original, você vai ter a preposição de e você vai ter mais uma outra palavrinha ali que seria o artigo definido. Olha só, então você tem aqui, eu mostrei para você o Strong, 1537, esse é K aqui, não é? Então, ele tem a ideia, ele é a preposição de fato, ele é a preposição de, mas ele, no sentido dessa palavra no grego, ele dá a entender que é aquilo que sai de dentro de. Eu falei isso para vocês. Olha, então, olha, a própria preposição já dá a ideia de que é alguma coisa que foi tirada de algum lugar, de dentro de algum lugar. E você tem aqui, em seguida também, na mesma composição, no mesmo texto, você vai ter o artigo definido, que pode ser o feminino, como eu coloquei aqui para vocês, o 3588. Não sei se dá para vocês lerem bem. Que inclui, né? Inclui o feminino, tá certo? Embora possa gerar a neutralidade, inclui o feminino. Então, diante dessa composição de um de que tem o sentido de que é alguma coisa que foi tirado de dentro de algum lugar, mais a possibilidade do artigo definido a, todos os tradutores entenderam que, até pelo próprio contexto do livro do Apocalipse, ali a preposição ela é somada com o artigo definido, então é da grande tribulação, tá certo? A Revista e Corrigida colocou de? Colocou. Os demais tradutores, até mesmo na NVI, que não é um tradutor sozinho, que foi um grupo de pessoas eruditas, cada um em uma área, em cultura, em uma língua específica, foi um grupo grande de pessoas que fizeram essa tradução da NVI, ali também foi tranquilo, é da grande tribulação. Mas eu coloquei todas as versões que eu tenho aqui, entenderam? Então, olha só. Não sei se vai dar para vocês verem bem, deixa eu aumentar um pouquinho só aqui para melhorar, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, olha só, a primeira versão, a NVI, estes são os que vieram da, de mais a. Aí eu tenho a versão Revista Almeida, a própria Almeida Revista e Atualizada. Então, são os que vêm da grande tribulação. Então, agora a Corrigida e Fiel, Almeida Corrigida e Fiel. Então, diz aqui, ó, estes são os que vieram da grande tribulação. A Nova Tradução de Linguagem de hoje, também, olha só, estes são os que vieram da grande tribulação. Esta é Almeida Revisada Imprensa Bíblica, AA, é a versão que eles colocam como AA. A mesma coisa, estes são os que vieram da grande tribulação. Temos também a versão católica, que eu falei para vocês, a TEB, respondi-lhe, eles vêm da grande tribulação.
E, por fim, eu coloquei aqui por último, para que vocês vejam, a Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, que vai dizer: estes são os que vieram de grande tribulação. Mesmo que eu não considere que seja um erro grosseiro da Revista e Corrigida, eu teria que dizer o seguinte, que essa tradução, ela praticamente foi abandonada por todas as versões que vieram em seguida. Nenhuma das demais versões acompanhou essa tradução da Revista e Corrigida. Por quê? Porque o próprio contexto do Apocalipse mostra que realmente a ideia é a referência à grande tribulação e não a um grande sofrimento. Por quê? Porque no contexto, eu escrevi, isso também está anotado ali na descrição do vídeo, tá bom? Vejam só, se quando o livro do Apocalipse foi escrito, né, o autor é Jesus, mas foi por meio de João. Então, se quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele quisesse fazer referência a um momento de sofrimento, ele poderia simplesmente ter dito: esses são aqueles que passaram por grande sofrimento ao longo da história. Estes são aqueles que passaram por momentos de muita aflição. Agora não, ele usou: esses são os que vieram da ou de, mas a referência específica é aquelas que vieram de dentro daquela tribulação. Que tribulação? Aquela específica de Mateus 24, entenderam? Que é diferenciada de um sofrimento qualquer. E isso parece que ficou assim tão fácil de ser entendido em todas as outras traduções, porque inclusive o dicionário Vini que eu mostrei para vocês, o dicionário Vini, que é esse aqui, ele faz questão de deixar claro que não se trata de um sofrimento comum a todos os homens, mas que é um momento específico de uma perseguição. Então o dicionário Vini faz questão de deixar isso claro, tá? Certamente porque se alguém já levantou essa questão, exatamente porque antes, né, você tinha há muitos anos atrás, né, apenas ali a corrigida como mais usada. Então certamente se alguém já levantou isso, ele está dizendo o seguinte: o próprio contexto não permite. E aqui, meus irmãos, é muito claro, parece, muito tranquilo de você entender que aqui não se refere àqueles que vieram, àqueles que sofreram muito, mas é aqueles que vieram da grande tribulação, de Mateus 24. Então eu queria fazer essa observação e queria falar também com vocês uma outra coisa. Nós percebemos então que Gedeuti parece que a partir de agora ele vai querer apresentar nas suas escolas bíblicas o livro do Apocalipse. Ótimo, né? Pior do que o livro de Cantares, só essas explicações dele do livro de Apocalipse. Agora vejam só. Observe você mesmo. Observe você mesmo. Todo estelionatário, toda pessoa que quer te enganar, uma das ferramentas que ele usa para poder forçar você a fazer alguma coisa, né, é o medo de um perigo qualquer. Ou é uma urgência qualquer. Normalmente a urgência é: se você não fizer isso agora, você vai ter um prejuízo. Ou, se você não fizer isso agora, você não vai participar desta grande oportunidade, você não vai ter um ganho excepcional. Então, os golpes que são praticados na praça, normalmente a pessoa liga, aí quando ele te liga, né, quando você faz aquela ligação, ele diz: olha, fizeram uma compra no seu nome. Você tem que tomar uma providência agora. Não desligue o celular, não dá tempo de você fazer nada. Você tem que fazer o que nós vamos mandar você fazer agora. Porque tem que ser agora, porque o golpista está aí, entendeu? Tirando o dinheiro da sua conta, fazendo compras no seu nome. Então deixa a pessoa apavorada e o pavor faz com que a pessoa pare de pensar. Pare de pensar. E naquilo que ele para de pensar, ele é manipulado. As pessoas que param de pensar, que ficam chocadas em algum momento, com medo de alguma coisa, elas param de pensar. E elas param até de fazer considerações que são muitas vezes óbvias. Por isso, as pessoas que são enganadas por estelionatários, muitas delas não vão à delegacia. Porque quando ela chega na delegacia já com a cabeça tranquila e pensando no que aconteceu e conta a história para o delegado, e o delegado fica assim... Eu já vi isso, né, irmãos? Eu já trabalhei em lugares assim, tá? Então, quando conta para o delegado, aí o delegado diz assim: mas
mas você não percebeu nada? Você não é uma coisa assim tão óbvia? Aí a pessoa fica com vergonha de dizer, é verdade, foi uma estupidez da minha parte, né? Mas como é que você fez esse Pix? Como é que você deu o número da sua senha? Como é que você fez isso? Olha, a pessoa, meus irmãos, quando ela está pressionada pelo medo, pelo pavor, pelo pânico, pela urgência, ela faz coisas sem pensar e faz coisas assim absurdas, que nem ela mesma acredita como que eu fiz isso. Então isso é normal, você pode ver aí quem entende de psicologia, de coisas desse tipo, assim, você vai saber. Então, o medo, a urgência faz a pessoa tomar decisões erradas, sem pensar, tá certo? Então, se você não fizer isso agora, você vai ter um prejuízo, tem alguém fazendo compras no seu cartão agora, se você perder mais 5 minutos, você vai perder mais não sei quantos mil reais. Então você tem que fazer agora, a pessoa faz imediatamente. Ou, as propagandas que você vai receber é o seguinte, olha, tem até o contadorzinho, ó, você tem mais 30 minutos no máximo para tomar a decisão, porque essa promoção só vale agora, nesse minuto. Se você não fizer isso agora, você vai perder essa grande oportunidade. Olha, o produto custa 1.000, nós estamos te vendendo ele por 100, mas tem que ser agora. O produto vale 10. Mas como é uma coisa assim que você não teve tempo de pensar, você não teve tempo de pesquisar, você não teve tempo de conversar com alguém para saber se aquele produto valeria 1.000 mesmo. Então, você vai naquela conversa, é urgente, é agora, se você não fizer agora, você vai perder a grande oportunidade, aí você vai, pá, e faz. Aí depois você fica com um produto, paga 100 num produto que valia 10. Né? Todo golpe precisa da urgência. Você tem que tomar uma atitude agora, nesse minuto. Entenderam? Então, irmãos, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Esta mensagem apocalíptica, né, de urgência, que é apresentada no seminário com aquela música de fundo, depois de falar de uma série de desgraças e tudo, de sofrimentos, e aí conta do que já aconteceu, e sofrimento, e a perseguição, e as pessoas vão querer comprar, e aquela tragédia toda, e eles vão pintando a coisa tão feia naquele momento do seminário. Eles vão pintando a coisa feia, pintando a coisa feia, pintando a coisa feia, pintando a coisa... E dizem, Jesus pode voltar agora. E Jesus vai voltar a qualquer momento. E aí você não tem tempo para poder parar para pensar. E você começa a ficar com medo, com medo, com medo, com medo. E eles conseguem fazer você acreditar. A partir dali, eles conseguem colocar na sua cabeça o que eles quiserem. Porque você está com medo... E naquele momento você está sendo manipulado. Naquele momento você está sendo manipulado. Eles estão abrindo um espaço no seu cérebro, enfiando lá coisas que não são bíblicas, coisas que não são verdade, urgência que não existe, não falam para você a verdadeira história da vinda de Jesus. Então, não te dão explicação nenhuma, mas você precisa estar aqui, você precisa estar nesta igreja, você precisa ser obediente, você precisa atender a revelação. Você sai desse seminário convicto de uma coisa: tenho que fazer tudo aquilo que eles mandarem, porque eu não posso passar por isso. Pronto. Quando isso foi semeado na sua mente, isso foi colocado lá, sem que você tivesse tempo de bloquear esse tipo de mensagem, a partir daí eles vão te manipular. É como se eles tivessem colocado lá, né, o pontinho que depois eles vão teleguiar com o controle remoto. Eles colocam o sensorzinho lá e o sensorzinho está na sua cabeça, e agora ele com o controle remoto aqui, ele fica dizendo: manutenção no Manaim, limpeza na igreja, convocação, olha aqui, ó, não assista o YouTube, desligue o YouTube, não ouça o fulano, não converse com o familiar, não vá na igreja do fulano. E assim eles vão te monitorando e te controlando a sua vida. Porque eles semearam uma coisa num momento em que eles te aterrorizaram. E eu quero dizer para vocês, mas Jesus não vai voltar a qualquer momento? Veja bem, Jesus pode voltar hoje? Pode. Mas você pode morrer hoje também, não pode? Pode. Então a questão não é Jesus voltar hoje. A questão é que você tem que estar com a sua vida, vamos dizer assim, assentada no fundamento de Jesus Cristo sempre. Entenderam? Então o que acontece? Que diferença que faz Jesus voltar agora ou você morrer agora? Você pode morrer agora. Quantas pessoas estão morrendo de morte súbita aí, de coração? Puf, morreu. Entenderam? Você pode sofrer um acidente. Todas as pessoas estão sujeitas a acidentes, alguma enfermidade que aparece e que são muito rápidas, enfim.
Meus irmãos, qual é a urgência? Você precisa ter consciência de que é melhor você ir ajustando a sua vida para estar, vamos dizer assim, andando no caminho que Jesus apontou, que é o caráter que você tem que ajustar, tá certo? Se você mente, pare de mentir, vai parando de mentir, né? Vai entendendo que não é, né? Se você é uma pessoa que não é fiel no seu relacionamento, você, né, vai acertar isso, entendeu? Então, se você é uma pessoa que é desonesta nos seus negócios, então você já vai preparando aí, vai tirando aquilo que não for certo. Se você é pessoa que, né, que costuma fazer declarações falsas no imposto de renda, nas escrituras que você faz, nas vendas de carro, você costuma fazer isso? Então, nas próximas vezes você não vai fazendo. Então, o que você precisa fazer? Assim, é ir tomando consciência de que você precisa ajustar a sua vida, crer em Jesus Cristo. Você pode ser também um transmissor da palavra do Evangelho para que as pessoas compreendam que se há pecado, ele precisa, é importante que a pessoa se arrependa, que peça perdão, que confesse, que deixe o pecado e que faça reparações se for necessário. Então isso é um processo. Veja, meus irmãos, nós tínhamos na cruz, ao lado de Jesus, um ladrão, não é verdade? Ele é indicado como um ladrão, como um malfeitor. Mas Jesus garantiu que ele seria salvo. Jesus garantiu a ele que ele seria salvo. Meus irmãos, veja bem, talvez tivesse muitas coisas na vida dele que ele precisasse consertar. Quantas pessoas ele feriu, quantas pessoas ele roubou, quantas pessoas ele maltratou, quantas desonestidades ou coisa assim. Ele não precisaria pedir perdão, acertar aqui, acertar ali e tal. Não daria tempo, porque ele faleceu naquele mesmo dia. Mas Jesus falou assim, olha, você tomou consciência? Tomei consciência. O fato de você tomar consciência e desejar já é alguma coisa que te dá uma segurança neste momento, ainda que Jesus volte agora, ainda que você morra agora. Se você tem esta consciência de que precisa acertar algumas coisas, que você vai fazer o que for preciso, né, na medida em que as coisas forem... Irmãos, essas mudanças instantâneas, né, você até fica pensando assim, esse negócio de mudança instantânea é muito suspeito. A pessoa ela precisa amadurecer todas as coisas. Então o que acontece? Você toma consciência e na medida que o tempo vai passando, você vai ajustando aqui e ali, aqui e ali. Então qual é a urgência? A urgência é simplesmente que você tome consciência de que você precisa, de repente, acertar algumas coisas na sua vida para andar segundo os ensinamentos e os exemplos de Jesus Cristo. E aí, se Jesus volta agora, nesse minuto que eu estou falando, ora, você já tem consciência? É como o ladrão da cruz. Ah, não deu tempo de arrumar um monte de coisa? Mas você já tem a consciência, você já se arrepende, você já diz, Senhor, me perdoe, realmente eu não deveria fazer essas coisas, não é? Não deu tempo de reparar, não deu tempo de pedir perdão especificamente a alguém, mas enfim, você está seguro, tá certo? Então Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar daqui a 1 minuto, daqui a 2, daqui a 10, amanhã, este ano, sei lá quando você acha que Jesus vai voltar. Mas não interessa. O importante é que você tranquilamente tenha consciência de que você precisa enquadrar a sua vida em Jesus Cristo. Aquele que estar em Jesus. Tanto faz se Jesus volta hoje, se você morre hoje. Tanto faz se Jesus volta no meio da grande tribulação ou se volta depois da grande tribulação. Você tem consciência de que você tem que ter uma vida em Jesus? Tem. Então não interessa quando ele vai voltar. Agora, esta mensagem para colocar medo em você, meus irmãos, fuja disso. Todas as vezes que você vê mensagens, não é só a Igreja Maranata que faz isso, tá? Todas as vezes que você vê mensagens querendo, te colocar assim uma urgência, uma coisa imediata, entendeu? Você pode ter certeza, estão querendo manipular você. As coisas não são assim. Se alguém quer te ajudar, que te ajude ao longo de um processo. E você vai trabalhar a sua vida, porque a nossa vida é um processo, onde é uma luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até o dia em que realmente nós tivermos que deixar esta vida e estarmos vivendo no novo céu e na nova terra, tá bom? Mas lembre-se sempre disso, tá certo? Não se deixe aterrorizar por líderes religiosos. Eles querem manipular você, tá bom?
Porque eu estou dizendo isso, tenho recebido mensagens agora recentemente de pessoas que ficam em pânico. Umas ficam em pânico, outras começam a sonhar que Jesus voltou e eles ficaram. Ou seja, pânico generalizado. A pessoa começa a parar de pensar. Ele não ouve mais o que as pessoas têm a dizer porque ele está com medo. Ele tem medo. Então ele não assiste o YouTube, ele não vê, ele não analisa e ele vai acreditando em tudo que falam para ele. Tá bom? Era isso os comentários que eu queria fazer com vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.